Quando desbravamos o misterioso universo da astronomia, uma das primeiras grandes questões que sempre nos intrigam são os buracos negros. A primeira vez que o conceito de buraco negro surgiu foi em 1783, e desde então, a comunidade científica estuda esses grandes corpos massivos. Inclusive, conseguimos obter a primeira foto de um buraco negro agora, em 2019. Mas, quando lembramos dos buracos negros, não podemos deixar de falar sobre ele, Stephen Hawking, um físico teórico, cosmólogo e autor britânico, sendo um dos mais renomados cientistas do século XX. No vídeo de hoje, falaremos sobre ele, explorando sua vida e sua grande importância tanto na física quanto no campo da astronomia. Stephen William Hawking nasceu em 8 de janeiro de 1942, em Oxford, na Inglaterra. Uma coisa curiosa sobre o seu nascimento é que foi exatos 300 anos após a morte de Galileu. Seu pai, Frank Hawking, formou-se em medicina e sua mãe cursou filosofia, política e economia, ambos na Universidade de Oxford. Em seus livros, Hawking reconhecia que seu desenvolvimento quando criança havia sido devagar, demorando um pouco para aprender a ler, mesmo sendo muito interessado em saber como as coisas funcionavam. Junto a isso, ele também afirmava que não era um dos primeiros da sua classe. Seu pai queria que ele estudasse medicina em Oxford, mas Hawking queria estudar matemática e física. Hawking acabou optando pelo curso de física, pois o curso de matemática não existia no campus de Oxford. Ao concluir o curso de física, Hawking foi aceito no mestrado na Universidade de Cambridge, terminando seu doutorado em 1966. Durante esse período do doutorado, com 21 anos, após uma queda de patins, Hawking foi levado ao médico, que o diagnosticou com esclerose lateral amiotrófica, uma doença degenerativa que iria progressivamente paralisar seus músculos e, segundo o médico, o levaria à morte em no máximo 3 anos. Mesmo com esse diagnóstico, Hawking se casou em 1965 com Jane Wilde, então estudante de letras que conheceu durante a graduação. Ele teve 3 filhos com ela, Robert, Timothy e Lucy, a sua única filha. Em 1970, Stephen parou de andar e começou a fazer uso de cadeira de rodas. Em 1985, com a saúde bastante agravada por causa de uma pneumonia, durante uma viagem à Suíça, os médicos sugeriram desligar o respirador artificial, mas sua esposa não aceitou e levou o marido de volta para Cambridge. Ele foi submetido a uma traqueostomia e nunca mais falou. A partir de então, ele fez uso de um computador com voz eletrônica para poder se comunicar. Apesar de todas as suas dificuldades, ele foi capaz de escrever diversos livros de divulgação científica e ainda criar teses pautadas nas teorias da gravidade, termodinâmica e mecânica quântica. Em 1970, Hawking demonstrou que singularidades, pontos onde o espaço-tempo é infinitamente curvado, poderiam se formar dentro dos buracos negros. Ao estender essa concepção para a origem do universo, Hawking também propôs que o início do cosmos ocorreu através de uma dessas singularidades. 2 anos mais tarde, uma das leis propostas por Hawking afirmava que a área superficial de um buraco negro permanece inalterada, desafiando as previsões estabelecidas tanto pela física clássica quanto algumas concepções da física quântica. Além disso, Hawking demonstrou que era possível estudar buracos negros com base em 3 variáveis essenciais: a massa, o momento angular e a carga elétrica. Sua grande contribuição é a tão famosa radiação Hawking. Em 1974, Hawking conseguiu demonstrar que buracos negros emitiam sim radiação térmica, e tal radiação seria responsável por fazer que esses corpos celestes perdessem massa. E como os buracos negros têm massa finita, esse fenômeno pode fazer com que eles evaporem quando chegar ao ponto em que perdem mais massa do que conseguem absorver. A radiação Hawking é um tema tão interessante que pretendemos ter um vídeo só para falar sobre ela. Em 1982, o físico havia afirmado que o universo sempre havia existido e sempre existiria, mas, alguns anos depois, fez uma de suas falas mais polêmicas sobre a origem do universo. Ele teria surgido do nada e durante a sua expansão, logo após o Big Bang, houve um período inflacionário, no qual seu crescimento foi excepcionalmente rápido. Nesse período, as flutuações quânticas teriam dado forma ao espaço, ao tempo e às forças da natureza como as conhecemos hoje. Ao longo de uma considerável parte de sua carreira, Hawking dedicou seus esforços à tentativa de unificar a teoria da gravidade com a teoria quântica, buscando proporcionar uma explicação abrangente para os buracos negros e para o funcionamento do próprio universo.
Hawking não era conhecido somente no meio científico, mas também muito conhecido na mídia, sendo possivelmente o maior nome científico depois de Albert Einstein. Isso tudo devido à sua vasta quantidade de livros publicados, com ilustrações criativas, textos bem-humorados e que falam sobre a origem do universo com uma linguagem bem simples, de forma leiga. Em 1988, Stephen publicou Uma Breve História do Tempo. Nesse livro, ele desvenda desde os mistérios da física de partículas até a dinâmica que movimenta centenas de milhões de galáxias por todo o universo. O livro foi o maior sucesso e foi traduzido para mais de 30 idiomas. Stephen Hawking escreveu diversas obras, entre elas Buracos Negros, Universos Bebês e Outros Ensaios, O Universo numa Casca de Nós, A Teoria de Tudo, A Origem, O Grande Projeto e o livro de memórias Minha Breve História. Infelizmente, Hawking faleceu devido a complicações da sua doença degenerativa no dia 14 de março de 2018, com 76 anos, no mesmo dia que Albert Einstein completaria 139 anos. Sua família anunciou que ele morreu em paz. Ele foi elogiado por figuras na ciência, no entretenimento, na política e em diversas áreas. A bandeira do Gonville and Caius College de Cambridge ficou hasteada em meio mastro e um livro de condolências foi assinado por estudantes e visitantes. Suas cinzas foram colocadas na nave da abadia, ao lado da sepultura de Isaac Newton e próximo da sepultura de Charles Darwin. Hawking pediu pelo menos 15 anos antes de sua morte que a equação da entropia de Bekenstein-Hawking fosse seu epitáfio. O legado de Stephen Hawking permanece como um farol brilhante no mundo da ciência e na imaginação de milhões de pessoas por todo o mundo. Sua determinação inabalável em desafiar as limitações físicas impostas por sua condição de saúde e sua capacidade de comunicar conceitos complexos de forma acessível e inspiradora cativaram a mente de muitos. Gostou do vídeo? Então curte, se inscreva no canal e segue a gente nas redes sociais. Até a próxima!